Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Jamile. A ideia dessa palestra, desse tema, foi semana passada, a gente conversando depois da última reunião, e o Miguel me pediu para falar qual era a minha opinião sobre o feminismo. Eu disse que não entendia tanto assim do assunto, mas do que eu já vi, do que eu já vivenciei, eu era muito mais contra do que a favor. E por que isso? Esses são alguns motivos que eu vou trazer aqui hoje, algumas estatísticas que são totalmente ignoradas. Bom, meu currículo, algumas pessoas questionaram. Eu sou engenheira de teleinformática, formada pela UFC. Não sou da área de humanas, não tenho estudos aprofundados na área de humanas. Eu sou engenheira, minha área de atuação software, desenvolvimento de software, e uma das áreas de pesquisa, uma das minhas áreas de interesse é reconhecimento de padrões. É uma parte muito matemática que a gente trata basicamente de análise de dados. A gente tem um conjunto de dados, a gente procura encontrar comparações efetivas, comparações justas entre esses conjuntos de dados. Quais são as informações que a gente consegue extrair de um determinado conjunto de dados? Quais são comparações, quais são métricas, medidas que realmente têm algum sentido. Bom, pode passar o primeiro, Miguel. Primeiro, um histórico breve sobre o feminismo, para quem não tenha o conhecimento, como eu também não tinha, de alguns detalhes da história do feminismo. Primeiro, o feminismo como movimento social, político e filosófico. Hoje em dia, o que a gente está acostumado a ver como feminismo, os extremismos que nós estamos acostumados a ver, é muito mais um movimento social e político do que filosófico em si. A parte do movimento filosófico ele é muito do começo do movimento feminista. No caso da primeira onda do feminismo, tem 3 ondas principais, que são categorizados movimentos feministas, e tem um surgimento de uma outra, ainda não é ponto pacífico entre os estudiosos da área. As lutas, os principais fatos que são causas do feminismo, as causas pelas quais o feminismo luta, são direitos iguais, empoderamento da mulher, empoderamento feminino, que seria a mulher ocupando cargos executivos, a mulher no parlamento, a mulher como deputada, como vereadora, o cargo relacionado ao Estado em termos de comando, formulação de leis, cargo executivo ou legislativo, que as mulheres podem ocupar. Quando vocês veem índice de gap de gênero, de desigualdade de gênero, um dos fatores que é utilizado é a quantidade de mulheres no parlamento daquele país. Outra frente que o feminismo luta é contra a libertação de padrões opressores patriarcais. Seria exatamente isso. Basicamente o que a gente vive na sociedade, a forma como nós crescemos, os valores que são passados por nós através da sociedade, seja a família, seja o que a gente vivencia no mercado de trabalho, nas escolas, e todas essas situações que podem ter alguma prevalência de gênero, seja homem para o lado do homem ou para o lado da mulher. À vontade. Sejam bem-vindos. Bom, um pouco sobre a história do feminismo. O feminismo começou não como um movimento coletivista. Ele começou mais como pensadoras e pensadores refletindo sobre a situação da mulher na época. No caso, final do século XIX, começo do século XX, é mais ou menos quando começam os primeiros autores a falar sobre a situação da mulher, refletir sobre a situação da mulher. Nessa época também começam os primeiros movimentos sufragistas em vários países, principalmente da Europa. O movimento sufragista seria a luta pelo direito da mulher de votar, a conquista do poder feminino de voto. Depois disso tem uma certa
discordâncias sobre a segunda onda, se começaria na década de 40 ou na década de 60, indo até o final da década de 80, comecinho da década de 90, que ele tem uma nova abordagem. Ele passa a ser um movimento mais coletivista, menos filosófico, como foi na primeira onda, que era mais individual, publicação de livros, plantar ideias, questionamentos sobre essas situações, do que na segunda onda, que seria o começo de trabalhos em si, grupos sociais se organizando. Um dos marcos dessa época é essa frase: o pessoal é político. Pois não. O que é que resume essa onda, esse movimento? O pessoal é político. É a ideia de você, como mulher, as violências que você sofre, as coisas que você passa, terem sempre como origem o patriarcado, o machismo opressor. Não passava por outra ideia, outra razão, outro questionamento que não fosse: eu tenho problema X, a culpa é do patriarcado. Eu tenho problema Y, a culpa é do patriarcado. Já a terceira onda, que é do começo da década de 90, e hoje já se fala em uma quarta onda, o começo de uma quarta onda, seria uma forma de tentar corrigir algumas coisas dessa segunda onda. Fala muito da forma como a mulher deve se portar. Na segunda onda era muito dito o que seria bom, o que não seria bom para a mulher, o que a mulher deveria vestir, o que não deveria vestir. A terceira onda vem para tentar quebrar, às vezes de maneira rude demais, certos conceitos que a própria segunda onda criou. E o que se chama de quarta onda, o que não tem uma definição clara ainda, seria de feminismos. A ideia de que hoje não existe mais um feminismo. Existe o feminismo da mulher branca, o feminismo da mulher negra, das indígenas. São feminismos diferentes por lutarem por coisas diferentes. Tem ainda o conceito de feminismo de esquerda, feminismo liberal. São pormenores. Mas a ideia do movimento feminista começou com isso: direitos iguais, empoderamento da mulher, a mulher poder escolher coisas relacionadas à sua vida. Se iria casar, com quem iria casar, qual a profissão que ela escolheria, como ela iria gerenciar os recursos dela, o dinheiro dela, todas essas questões. Bom, o que é que a gente entende por feminismo hoje, particularmente quando você conversa com uma pessoa que não está muito por dentro da questão do feminismo, não é uma pessoa ativista? A ideia que você tem é basicamente o conceito que usam hoje de feminismo moderno, que você vai encontrar várias referências, várias fontes falando sobre o feminismo, e muitas mulheres contra também essa onda do que chamam feminismo moderno. Basicamente um conjunto de supostas boas intenções. Algumas suposições realmente são boas, alguns pontos são realmente válidos, mas em alguns momentos se utiliza de dados falsos, interpretações falsas para justificar a sua intenção. Se utiliza de argumentos falsos para tentar justificar uma causa nobre, como os fins justificam os meios, coisa que particularmente eu como mulher não acredito, nem como indivíduo. Aqui é um grupo basicamente de estudos liberais. A gente fala muito sobre a questão do indivíduo na sociedade, a questão econômica, filosófica, toda que está por trás disso. É difícil para algumas pessoas, principalmente feministas, entender que alguém possa ter a ideia de defender o indivíduo em geral, seja homem, seja mulher, e não lutar só por uma classe. Tem algumas frases que eu vou mostrar, algumas coisas são mais light do que o conteúdo total que eu pesquisei, mas que as pessoas não admitem que uma mulher não possa ser feminista. Tem um blog que eu encontrei, como assim não é feminista? O resumo é: se você não é feminista, é porque você é uma desinformada. Eu tenho uma segunda impressão, que é como se a mulher que é feminista, ela é mais mulher do que as outras. Não sei se você pensa nisso. São os bullies feministas, sim.
Até a repercussão dos posts sobre essa palestra, eu vi coisas assim absurdas. Nem nos meus 5 anos de engenharia, época de turma ITA, eu não sofri tanta coisa, tanta opressão, digamos assim, como nesses últimos dias. Mas isso aí remete muito à questão marxista mesmo, lutas de classe, né? Você vê que tem ideias individuais, né, digamos assim, nesse começo do feminismo, mas hoje em dia eles se postam de forma classista, né, digamos assim, é uma classe, a classe mulher. Quem não apoia essa classe mulher, das duas uma, ou é contra todos nós, né, digamos assim, ou é uma pessoa que é alienada, é uma pessoa que faz parte daquela classe, só que ela é alienada pelo capital, no caso aqui a sociedade patriarcal, sempre existe aquela força onipotente que está controlando a vida das pessoas. No caso do marxismo, né, econômico, digamos assim, a coisa é o grande capital, né, que está alienando as forças de trabalho e tal, não sei o quê. E agora aqui no feminismo a gente chega a esse mesmo paralelo quando a gente fala da sociedade patriarcal, né, então existe esse paralelo direto. Só pontuar uma coisa sobre a sociedade patriarcal. As pessoas imaginam que uma mulher que fala contra o feminismo nunca sofreu nenhum tipo de sexismo na vida. Foi uma vida linda, colorida, cor-de-rosa, nunca passou por nada, por isso que ela não é a favor do feminismo. Não é assim. Eu perdi a conta de quantas vezes eu era a única mulher na sala. Mesmo hoje, como professora, por muitas vezes eu sou a única mulher na sala. Eu trabalho num segmento que é majoritariamente masculino. Engenharias em geral, tirando engenharia química e de alimentos que tem uma proporção maior de mulheres, são majoritariamente masculinos. Da mesma forma que existem profissões que são majoritariamente femininas. Eu imagino, por exemplo, um cara que faça enfermagem passando pelas mesmas coisas que eu passei na engenharia, num ambiente tipicamente masculino. Mas, continuando o ponto que eu falava, tem alguns pontos realmente relevantes. O que eu discordo é a abordagem que é utilizada. Primeiro, você não precisa utilizar argumentos falsos para defender uma ideia boa. Se a ideia é boa, ela vai falar por si só. E outra coisa, você não precisa defender por gênero. Não, é feminismo, então vai ser a mulher acima de tudo, a mulher é perfeita. Se for homem, não acredite no que o homem diz. Se for mulher, acredite em tudo que ela disser. E não é assim. Nós tratamos com indivíduos, com pessoas, com experiências próprias, com vivências próprias, com caráter próprio também. Você não pode ter o preconceito de dizer que toda mulher é uma pessoa justa, honesta e está acima do bem e do mal. Que todo homem é estuprador e que potencial estuprador e que lucra com a violência contra a mulher. Tem um post que eu li, exatamente isso. Todos os homens, sem exceção, lucram com a violência contra a mulher. Algum de vocês se sentiu beneficiado aqui por alguma mulher que apanhou, foi violentada em qualquer ponto desse país? Algum de vocês lucrou com isso? Vocês se sentem de acordo com esse tipo de afirmação? Não é por aí, não é assim. Voltando aos dados aqui, são alguns mitos, algumas coisas que a gente escuta bastante hoje. Mulheres ganham 77 cents, aí tem a variação para cada país. Mas a ideia é que a mulher ganha 77 cents para cada dólar que um homem ganha no mesmo tipo de trabalho. A ideia dessa estatística aí é mostrar que, por exemplo, eu que sou engenheira, trabalho 8 horas por dia, o Jefferson, que é engenheiro, trabalha 8 horas por dia. Por exemplo, eu ganho R$77, ele ganha R$100 por cada hora de trabalho. O que não é verdade. O que é que está por trás desses números? Você está pegando simplesmente uma média salarial, uma média mensal dos rendimentos. Mas o que é que a gente precisa analisar de verdade nisso daí? Qual seria o parâmetro justo para a gente avaliar essa diferença salarial? A hora trabalhada. Se eu trabalho 10 horas e eu recebo, por exemplo, 77 centavos por hora que eu trabalho, e o Jefferson trabalha 10 horas,
se ele também recebe, ou trabalha 20 horas e também recebe 77 centavos, é lógico que a média mensal dele vai ser maior que a minha. Eu trabalhei menos horas. É um dos principais pontos que está mascarado nessa estatística aqui que a gente vê em todo canto. A gente tem que analisar direito esses dados. Tem muita coisa que está mascarada aqui. É um dos pontos que eu vou tentar abordar com vocês hoje. Algumas estatísticas nacionais, outras estatísticas internacionais. Outro ponto também que eu vi algumas fotos com isso daqui, mulheres são metade da população do mundo, trabalhando em 2/3 das horas de trabalho do mundo, que não é verdade, recebendo 10% da renda de todo mundo, isso daqui já contradiz automaticamente esses 77 centavos aqui de cima, possuindo menos de 1% dos bens do mundo. O que, mesmo em países africanos onde tem maior desigualdade, esse índice chega a pelo menos 9%, 8,5%, 9%. Então, se um país que seria um extremo, a gente tem valores entre 8% e 9%, países mais livres, países com menor desigualdade entre os gêneros, a gente vai ter um percentual muito maior que esse. Outra coisa também, algumas estatísticas que são mascaradas sobre violência. A cada 2 horas, uma mulher é morta no Brasil. Eu vou mostrar alguns gráficos sobre a violência, que beleza, a violência contra a mulher aumentou, sim, é verdade. Mas não foi só a violência contra a mulher que aumentou, foi a violência como um todo. A gente tem uma média de 90% dos homicídios serem com homens, 10% são com mulheres. Então, vejam, as mulheres são a maioria da população, no caso no Brasil tem uma diferença de 6 milhões a mais de mulheres, e das mortes que acontecem, só 10% são femininas. Seja... o índice por homicídio, eu vou mostrar mais na frente, mas continuando, a gente vai detalhar um pouco melhor esses dados. Aqui um ponto explicativo. Por que contra o feminismo? Eu já falei alguma coisa, mas aqui eu queria elencar esses pontos. Primeiro, a ótica da ideologia. Você tem números, você tem matemática, você tem metodologias para você interpretar isso. Mas o que eu canso de ver, é que se vocês pararem para analisar os dados direitos, é tudo visto com uma máscara, com a ótica da ideologia. É uma questão que leva ao viés da confirmação. Eu tenho uma ideia, eu tenho um propósito, tudo que eu vejo de informação sobre aquilo, eu tendo a admitir só o que corrobora com a minha hipótese, com a minha ideia, e ignoro as coisas que não corroboram com aquilo. Por exemplo, essa questão do percentual de mulheres mortas, o aumento da taxa de homicídios contra mulheres, feminicídios ditos hoje. Aumentou, mas será que foi só com as mulheres? Será que não é um problema da sociedade inteira? Não tem mais gente morrendo hoje? Mais pessoas morrendo? Eu posso interpretar esses dados de várias maneiras. Você pega também o aumento do índice de morte de homens. Estão matando um homem adoidado aí. E aí, vocês não vão se defender? Não vão fazer uma política sobre isso? 90% dos que morrem são vocês. Morre 10%, apesar de não ser insignificante, são indivíduos, são pessoas. Quando você vê com a ótica da ideologia, uma coisa, por exemplo, matar 10 mil mulheres numa década é muito mais grave do que matar 50 mil homens por ano. A relação de pesos que você dá para as coisas fica muito, muito subjetiva. Não seria nem subjetiva, seria seletivo. Uma coisa indigna você, outra não. Outra que numericamente pode ser bem mais grave, ou então o contrário. Eu acho que eles interpretam mais dessa maneira, porque eles levam em consideração, como é que se chama, a história, dívida histórica. Aí Isso eles dão um maior peso, mas a gente tem que ver como é que... Mas será que é justo morrer 50 mil pessoas por homem, 90% dos homens serem essa estatística, 90% dos mortos serem homens, e para a sociedade está tudo bem?
Quanto à dívida histórica, tem alguns pontos também que são mascarados nessas estatísticas. As escolhas femininas, principalmente. E por parte do movimento feminista, o que eu vejo bastante é: mulheres têm que estar nas engenharias, têm que estar na TI, porque o percentual de mulheres na TI é muito baixo. Por que é que isso está acontecendo? Vamos fazer movimento para trazer mais mulheres para esse mercado. Há algum impedimento hoje para essas mulheres estarem nesse mercado? Tem algum, por exemplo, algum edital de faculdade que vocês pegaram que mulher não pode fazer engenharia? Nós temos direito a tudo isso, nós temos acesso a isso. A questão que precisa ser respeitada é a questão da escolha. Eu escolhi fazer engenharia. Eu tenho amigas que escolheram fazer psicologia, escolheram fazer histórias, cada uma de acordo com o seu interesse. Mas, de acordo com o seu interesse, isso vai mascarar aquelas informações, por exemplo, de salário. Cada uma tem a sua escolha, tem a sua responsabilidade pela sua escolha, e lógico que matematicamente essa conta não vai bater. Por exemplo, de horas trabalhadas e rendimento por hora. Eu estranharia se batesse esse valor. Mas essas escolhas que eu falei, tudo isso vai impactar na questão dessa média que a gente vai ter. Você pega tudo, coloca num balaio e acha que aquele valor está te dizendo alguma coisa de verdade, alguma informação verdadeira. Você não consegue extrair informação daí. Primeiro porque você não tem, para você comparar dois grupos, você teria que ter uma distribuição igual dos dois. Por exemplo, mulheres de 18 a 24 anos, de determinada profissão, homens de 18 a 24 anos, na mesma profissão, compara o rendimento dos dois. Essa média que era de 77%, de $1 para 77 centavos, isso daí passa praticamente a ser inexistente. Vai para 0,98, o que seria 77% só da representatividade de salário da mulher, passa a 98%. Tem outros fatores, a gente vai detalhar um pouco mais, sobre essa estatística, o que está por trás dessa estatística do salário. O tempo que a mulher passa trabalhando, a experiência, a tendência a trabalhar em meio período ou não. Isso tudo são escolhas. Precisam ser respeitados, mas isso tudo vai refletir naquele número. Eu não posso dizer que aquele número, por si só, é uma representação do machismo opressor que obriga a mulher a ganhar menos, que faz a mulher ganhar menos. Não é assim que funciona. A gente tem todo um aparato econômico, todas as leis econômicas para mostrar como é a realidade. A gente não pode tentar ditar os números com base na ideologia. Ou então manipular os números só para sustentar o viés ideológico do que você está querendo demonstrar. No caso, o viés da confirmação do que está por trás dessas estatísticas. Essa estatística do 77%, ela é levada em consideração as profissões, uma profissão, cada profissão é levada todas as profissões assim. Junta todos os homens, junta todas as mulheres, pega o rendimento mensal e divide pela quantidade. Se levasse em consideração cada profissão, talvez não desse esse número todo. É exatamente essa questão. Não tem número não. Eu acho que esse ponto que tu levantou da escolha é muito importante, tanto que ele é muito batido naquele documentário que chama Paradoxo da Igualdade, né? Excelente. Eu posso falar disso. Que ele mostra como em países mais desenvolvidos, onde há uma maior igualdade de gênero, as mulheres escolhem mais certas profissões e os homens escolhem mais outras profissões, justamente porque eles são mais livres para fazer sem nenhum tipo de constrangimento social, econômico, né, de patriarcado, algo do tipo. Isso. Aí lá na Noruega, onde eles pegam as estatísticas que as mulheres ganham menos, por exemplo, as mulheres majoritariamente escolhem profissões que lidam com pessoas, ou sei lá, enfermagem, Saúde, direito, parte de saúde. E humanas. os homens escolhem majoritariamente profissões que lidam com máquinas e sistemas. Por acaso, um ganha mais do que o outro. Mas se você pegar esse mesmo tipo de estudo e levar para a Índia, como o documentário mostra, lá as mulheres escolhem muito mais do que na Noruega profissões que envolvam máquinas e coisas do tipo e ganham, comparativamente, muito mais do que as norueguesas. Justamente porque há um constrangimento, isso o documentário tem que explicar. Na Índia há um constrangimento social para que a mulher ganhe mais e traga dinheiro para a família do que na Noruega. Então ela tem um aparato diferente, né? Também tem que considerar que às vezes o país é mais pobre, então ela tem não tem muita alternativa. Olha, eu vou fazer o que eu quero e morrer de fome,
ou eu vou fazer o que eu não quero, mas dar dinheiro, eu vou poder sustentar minha família, eu vou poder, né? Não necessariamente o que eu não quero, o que eu gosto, mas não gosto tanto, assim. A pessoa não tem um gosto único, uma preferência única. Com certeza. Um país paga para o mesmo trabalho em relação a outro país é completamente diferente. A gente vê, inclusive, diferença de estados mesmo do Brasil, né? Um advogado lá na Bahia dizem que a média é 4 mil e pouco, aqui é 1.700, 2 mil e pouco. Então, entre estados a gente vê essa diferença de quanto pagam para o mesmo serviço. Imagine se comparando nações e, enfim, outras populações. Na própria profissão, por exemplo, em engenharia, no mercado de TI, tem uma questão grande de se formarem muitos engenheiros que não trabalham como engenheiros, trabalham como analistas. São contratados como analistas porque o piso de engenheiro é 8 salários mínimos e meio, e a carga tributária em cima disso vai de 6 mil e pouco, que seria o salário, para 14 mil. Poucas empresas, principalmente aqui no Ceará, têm capacidade de pagar isso. Acaba que uma pessoa se forma em engenharia e vai trabalhar como analista ganhando 3 mil, 3.500, com um custo para o empregador de 7 mil, 8 mil. Uma mulher em TI vai passar pela mesma situação, mas a questão de machismo é um problema, primeiro, de ter o Estado intervindo em várias coisas, mas não é o foco aqui, mas é um problema da profissão. Quer seja homem, quer seja mulher, vai ter a mesma dificuldade. Eu fico pensando assim em uma coisa, tenho essa dúvida. Será que a cultura não influencia as mulheres a irem mais para o caminho das humanas, enfermagem e tal, do que de máquinas e sistemas? E será que essa cultura ela não influencia as mulheres a ter esse tipo de comportamento? Porque não tem, sei lá, um teor machista, sei lá. Eu acho essa uma dúvida excelente, mas aí, pegando o mesmo exemplo que eu dei do documentário, é exatamente isso que ele mostra. Olha, na Noruega, que é um país em tese, está livre de todo tipo dessa pressão cultural, de religião, ou então do próprio patriarcado que as feministas alegam, onde há uma igualdade de gênero muito maior e as mulheres realmente se sentem mais empoderadas, onde há legislação que estabelece cotas mínimas para as mulheres no parlamento, nas empresas, enfim. Há toda uma diferença em relação a esses outros países onde, de fato, há uma pressão maior sobre as mulheres e lá, onde elas são mais livres, em tese, elas costumam escolher essas outras. Como é que se dá esse tipo de diferença, entendeu? Eu vi uma vez um estudo dizendo que o Bolsa Família, no Nordeste, no sertão, nessas áreas mais distantes do Norte, ele reforçou a ideia de feminismo e a liberdade das mulheres. Porque elas recebendo o Bolsa Família, elas tinham dinheiro para poder gastar da maneira como queriam e não ficaram mais necessariamente submissas ao marido, ou ao pai, não sei. Uhum. Assim, isso, pelo menos a mim, me levou a pensar que o que mudou aquele cenário cultural? Qual foi a pressão que foi exercida ali? Foi o dinheiro, o mercado, assim, o poder que elas começaram a adquirir através do dinheiro para poder fazer as escolhas delas. Isso acaba interferindo no cenário cultural. Então, assim, se a gente for levar em conta a questão cultural, existem vários fatores que podem mudar a cultura de uma determinada sociedade, mas eu acredito que o primeiro fator vai ser o fator econômico, mas não é o único, porque países como a Arábia Saudita, digamos assim, é um país extremamente rico, as mulheres sofrem muita opressão. Então, Tem muito viés da religião em países assim também. e não é só o mercado que está interferindo ali, talvez. Não, a parte econômica com certeza colabora para essa mudança de postura da mulher. Tanto nesse caso do Bolsa Família, como na história do feminismo em si. As mulheres começaram a trabalhar fora, Na verdade, tem só um pequeno ponto que a gente acha que as mulheres começaram a trabalhar fora no século XX para cá. Mas a gente vai ver que tem um movimento anterior a isso. Começou a mudar também por conta disso. A mulher sendo dona do seu dinheiro, trabalhando
e tendo a necessidade que ela fosse mais independente, não dependesse do aval do marido para poder trabalhar. Muitos dos avanços que ocorreram nessa linha dos direitos da mulher também por conta disso, trabalhar fora, a necessidade de ser independente para poder gerir os seus recursos de maneira adequada. Mas só outro ponto sobre essa questão do Bolsa Família, eu vi alguns sites também, alguns pontos reclamando que o Bolsa Família veio e colaborou com a ideia de que a mulher é a cuidadora principal, é a mulher que cuida dos filhos. O direito da mulher de receber majoritariamente o Bolsa Família, a maior parte é no nome das mães, só veio para reforçar essa ideia de mulher tem que estar em casa cuidando dos filhos. É só um ponto de vista. Na mesma ideia, você tem o lado de reforçar o feminismo, melhorar a vida delas e reforçar a ideia dela estar em casa. Dependendo de como você olha, você pode olhar das duas maneiras, né? É só interpretação. Você pode olhar, ela gasta mais com a família, você pode olhar, isso é uma coisa boa, ela tem dinheiro, vai ter o meio econômico, mas pode ser uma coisa ruim porque é para cuidar da família. Sempre foi assim. Eu venho da família do interior, e o cara trabalha, ganha dinheiro, mas na hora de comprar as coisas para casa e tal, ele passa para a mulher essa parte aí. É um fator que é altamente ignorado porque não colabora com a visão de patriarcado opressor. As mulheres em casa normalmente cuidam do dinheiro. São elas que fazem mercantil, são elas que decidem vários fatores econômicos de dentro de casa. Economia básica. Hã? Negócio de bolsinho leva mais dinheiro. Rapaz, hoje, na questão do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, se tiver uma separação, por lei quem vai ficar é a mulher. Tem outros fatores aí que colaboram com alguma diferença que possa ter. Agora uma lei que torna regra a guarda compartilhada. Então isso é uma mudança que está vindo aí para os próximos meses, talvez anos, mas de que essa regra, inclusive, de certa forma cultural, de que a mulher veio com a guarda dos filhos, agora ela vai ser mitigada para que seja regra a guarda compartilhada, pai e mãe, e aí, sei lá, 3 dias aqui, 4 lá, depois 4 dias lá, enfim. A ideia não é direitos iguais. Isso é um ponto para corrigir um fator comum de diferenças de direitos. A diferença é que, nesse ponto, tende a favorecer a mulher. Acaba sendo ignorado. Algumas outras estatísticas, algumas outras leis também acontecem da mesma forma. A ideia, como eu falei no início, da gente ter uma noção do feminismo como extremo, tem muito a vertente do feminismo moderno hoje, são coisas assim, algumas estatísticas que batem muito, reforçam muito, não explicam o que está por trás daquilo dali, não há um questionamento de que outros fatores podem colaborar com aqueles números, e direitos que a mulher tem privilégio é completamente esquecido. Eu ia comentar, você falou sobre esses números e enfatizar a ótica de gênero. Como você falou, a média de morte, normalmente tem morte sobre acidentes de carro, trabalho, e sempre tiram aquilo e dizem, olha, isso é machismo. Se a mulher tentar assaltar um homem e morreu, não, mas colocam na média e dizem, não, isso daí foi por causa do machismo. As próprias estatísticas de estupro, eu fui atrás, a maioria delas é colocada como estupros de homem e de mulher. Só que quando você vai ver em várias fontes, você acaba, por exemplo, pegando de um site da Globo, de um exame, aquela informação, aquele valor absoluto como se fosse só mulher. Só que aquilo dali é uma estatística geral, que está sendo mascarada, a própria informação do salário. Quando você vê essas notícias que saem todo ano que é atualizado, é mostrado, a mulher avançou na diferença salarial, mas ainda existe tantos por cento para cada 77 centavos cada dólar que o homem faz, a mulher ganha 77 centavos. É raro você encontrar uma que vá mais a fundo numa estatística dessa. Você vai encontrar, por exemplo, que homens trabalham mais horas. Você vê a taxa de homens que trabalham em torno de 60 horas por semana, se eu não me engano,
até 60 horas, entre 40 e 60, é de 19,5% para homens e de 13% para mulheres. Então, homens estão trabalhando mais. Tem mais horas trabalhadas nessa conta, nesse balaio de pegar o que todo mundo ganha no mês, o que todo mundo ganha no mês e dividir pela quantidade de homens e mulheres. Tem mais informação aí, não é só o machismo opressor, digamos assim. Não, volta. Me confundi. Outra questão também, na linha do que eu falei do feminismo moderno, o que é tratado hoje como feminismo moderno, é essa questão do você não combate o mal adotando e praticando ele. Se as mulheres reclamam de sexismo, de violências de gênero, você não pode tentar combater isso fazendo a mesma coisa. Existe violência contra a mulher, o preconceito. Você não vai fazer isso porque é mulher. A mulher programando, é lógico que vai dar merda. Você não vai, por exemplo, pegar um enfermeiro, não. Vou dar meu braço para ele furar, não. Pegar sangue, não. Porque ele é homem, ele não sabe fazer isso. Acontece a mesma coisa. Trânsito, por exemplo. A mulher não sabe dirigir. Mas pega o valor do seguro. Seguro para a mulher é muito mais barato, porque a mulher é mais responsável no trânsito. Eu canso de dirigir com o Jefferson, eu vejo uma barbeiragem, eu aposto R$20 como é um homem. Eu tenho certeza que é um homem cruzando sem ligar seta e tudo. São questões de gênero, tudo bem, tem muita questão social, mas em alguns casos é extremo. Do tipo dos movimentos misandristas, mulheres que pregam o ódio ao homem como um modo de defesa. Você não está tentando combater isso, você não quer igualdade. Como é que você quer combater essas diferenças aplicando ainda mais diferença? Eu não vejo sentido. Eu acho que também o que causa muitas mulheres hoje serem contra esse chamado feminismo moderno é esse tipo de atitude, esse tipo de... Você cansa de ver em páginas, em posts, em páginas feministas, várias imagens reforçando esse tipo de ideia. Mas... Pode falar. Outubro Rosa. E recentemente fizeram Novembro Azul. Novembro Azul, da Sintrop, que é autostato. E teve uma página que era uma donzela assim no campo, assim, né? Mês azul, ninguém se importa. Eu vi isso, eu tirei o vídeo. E tinha os comentários, tá certo mesmo, a gente tem que se preocupar com eles que se preocupem. Agora a gente vai ter que lutar pelo direito deles. Eles se preocupam com os problemas deles, mas eles também se preocupam com os nossos problemas, né? Homens, vocês são convidados a participar do feminismo porque desigualdade de gênero também é um problema de vocês. Aí saúde pública é só problema feminino? Realmente é distoante. Misandria sim, se reclamar vai ter duas, vai ter mais. Se a página é misandria sim, se reclamar vai ter. Ou seja, eu quero direitos iguais, mas eu tenho o direito de odiar. Se você falar um A de mulher, não. Esse carro que está na minha frente que fez barbeiragem, eu tenho certeza que é uma mulher. Faça isso, para você ver. Dá para separar o feminismo, esse feminismo político, assim, de esquerda, do feminismo que é os direitos das mulheres, realmente, a mulher tem direitos diante da sociedade, que é óbvio que há certas diferenças que são assim gritantes. Mas dá para separar esse feminismo político, que não é só feminismo. A gente tem que separar sobre essa questão de feminismo, seria mais ou menos a diferença entre feminismo de esquerda e feminismo liberal, que chamam hoje. Seria, no feminismo liberal, a mulher tratando mais de mudar esses parâmetros da sociedade de maneira individual. Ela escolhendo uma profissão, ela sendo bem sucedida naquela profissão, tendo os direitos garantidos, quer seja representada ou não. Isso é questão de escolha dela ou de outra mulher participar de parlamento ou qualquer outra instância de poder. Tem essa questão dessas duas frentes, mas também tem outras estatísticas que quebram um pouco essa ideia. Vamos continuar aqui, eu vou deixar em aberto esse ponto, certo?
Outro ponto que fica bem claro quando a gente trata dessas estatísticas é que equidade não significa uniformidade. Quando você fala em uniformidade em termos de dados, você tem um certo padrão em todo o alcance daquilo dali. Por exemplo, uma uniformidade de idades, de faixas etárias. Eu tenho X pessoas de 0 a 4 anos, X pessoas de 4 a 8 anos, X pessoas até 80, 89 anos, por exemplo. Eu tenho todo mundo com a mesma quantidade. O fato da equidade é muito a questão do tratar de forma diferente os diferentes na medida das suas desigualdades. Nós, mulheres, temos direitos garantidos referentes a poder fazer o curso que a gente quiser, poder escolher o marido, escolher casar ou não casar, escolher ter filhos ou não ter filhos, mas ter esse conjunto de direitos, os direitos de maneira igual dos homens, não significa que a gente vai ter as mesmas opções que eles. Não significa que as nossas escolhas vão ser iguais. Eu tenho o direito de escolha, mas eu exigir uniformidade, por exemplo, eu querer que em TI, engenharia, em computação, seja 50% mulher e 50% homem, a ideia do feminismo não é liberar as mulheres, libertar as mulheres, deixar o direito de escolha com elas. Se a mulher não escolher TI, por que é que eu tenho que forçar a fazer tudo para ser 50-50? Da mesma forma em outras profissões, por exemplo, pedreiro, construção civil, vários outros nichos são majoritariamente masculinos. E você não vê movimentos para tentar igualar 50% em outras profissões desse tipo. Continuando com essa questão da não uniformidade. Sobre essa parte de equidade, é que muitos dos argumentos que a gente vê como feminismo é o serviço militar obrigatório. Aí eu queria saber se entra nessa questão da equidade e uniformidade. A equidade utilizam mais para falar de direitos. Serviço militar obrigatório não seria um direito, mas sim uma obrigação. Mas entra nessa gama de coisas que destoam. Serviço militar, aposentadoria da mulher ser mais cedo e outros fatores que são benéficos para a mulher, mas que são esquecidos nesse conceito, nesse contexto histórico e opressor, digamos assim. Não, eu achei que você tivesse falado. Eu acredito que equidade é forma de tratamento. Eu deixo todo mundo livre para fazer as suas escolhas. E uniformidade seria todo mundo escolher igual. Então, uniformidade talvez seriam todos os anos 5 mulheres e 5 homens escolherem fazer engenharia. Quando, na verdade, a equidade é simplesmente garantir que essas pessoas escolham. E o resultado disso não vai ser necessariamente a uniformidade. As mulheres vão acabar escolhendo fazer enfermagem e os homens engenharia, e o resultado vai ser diferente, eles vão ganhar diferente porque escolheram assim. Então, na verdade, desigualdade é natural da equidade, porque as pessoas não escolhem igual. Exatamente, senão seria uma ditadura, cada um forçado a escolher para fazer esse número bater, 50 por 50. E aí, o que entra nela, no que ela apontou, a questão do alistamento militar, isso é uma forma de tratamento. Eu tratar os homens como tendo a obrigação de se alistar para o exército e não tratar as mulheres como não tendo essa obrigação, isso é uma forma de tratamento. A gente pode dizer que não existe equidade aí. E eu não estou defendendo que as mulheres deveriam ter que ser obrigadas a se alistar. Estou dizendo que é o seguinte, a equidade diz respeito a isso. Então, será que você luta realmente por equidade? Será que existem coisas que não têm fundamentos para não seguirem a equidade? É esse o ponto. E por que a equidade teria que necessariamente chegar no resultado da uniformidade? Que é quase impossível, na verdade. É impossível. O estranho seria se chegasse. Quanto ao ponto da uniformidade, né? Eu tive agora, fazia tempo que eu não ia lá no Fit Bar, eu fui semana retrasada eu fui lá agora. Fui na quinta-feira, cheguei lá, aí fui na fila do Insano, né? Quando cheguei na fila do Insano, eu me deparei com uma cena triste, uma cena assim horrorosa. Eu realmente senti uma opressão assim gigantesca. Porque ali, se tivesse muito, teria 2 mulheres, sabe? No máximo. Era uma fila assim com umas 35, 40 pessoas e com as 2 mulheres. Eu acho que seria bem interessante para quem prega a uniformidade a gente começar por aí, né? Propondo um projeto de lei estadual
para poder a cada um homem que descer no insano, descer uma mulher. Dessa maneira, eu acho que fica um pouco complicado, né? Fica um pouco desigual, né? Tem todo tipo de história. É piada, mas uniformidade é exatamente a quantidade que você tem, uma frequência que você tem de um fato acontecer ser igual em todo o alcance que você tem. E equidade garante que isso não vai acontecer. A gente tem a ideia de que o indivíduo, o conhecimento está disperso na sociedade. Que cada indivíduo, através dos seus estudos, do seu conhecimento, da sua vivência, ele vai ter uma porção desse conhecimento, vai levar ele a escolher, ter escolhas de uma determinada maneira. Cada pessoa vai ser única nas suas escolhas. Então, como é que eu vou conseguir uniformidade dessa maneira? Cada um vai escolher a sua maneira. Não é por isso, não é pela igualdade de direitos, a igualdade da escolha que o feminismo luta. É natural que aconteça diferenças em estatísticas como essa, que simplesmente pega um balaio, pega outro balaio e divide pela quantidade. Tem pormenores aí. Outra questão também é o custo de oportunidade, que muitas vezes é ignorado. Muito da ideia do feminismo é que a mulher pode tudo. A mulher pode ser mãe, a mulher pode ser uma profissional de sucesso, a mulher pode fazer o que ela quiser. É claro que ela pode. Ela tem direito de escolha a isso. Mas em qualquer escolha, seja homem ou seja mulher, existe um fator chamado custo de oportunidade. Quando você escolhe fazer uma coisa, automaticamente você está abrindo mão de todas as outras coisas. Por exemplo, vocês escolheram estar aqui hoje. Vocês abriram mão de estar no shopping, estar com a família, estar fazendo qualquer outra atividade que vocês costumam fazer ou gostam de fazer. Isso é um exemplo de custo de oportunidade. Se eu escolho a minha profissão, eu quero ser a melhor engenheira do Ceará, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Isso tem um custo. Eu vou pagar com ser a melhor em tudo, dedicação máxima e extrema, com não tendo tempo para dormir direito, não tendo tempo para ver minha família, não tendo tempo para 300 outras coisas. Então, quando a gente fala desse direito de escolha da mulher, vem muito a questão, mas é o machismo opressor que não deixa a mulher ser mãe, ser profissional, porque tem filho, tem que cuidar do filho, é obrigada a cuidar do filho. Você tem direito de escolha, mas escolha implica em responsabilidade, implica em custo. Você escolheu uma coisa, você deixou de escolher outras. Seja homem ou seja mulher, isso daqui é uma questão de escassez. O básico de economia, o recurso mais escasso que a gente tem é o tempo. Então, se você escolhe dedicar tempo a uma coisa, você não vai poder usar aquele mesmo slot de tempo, aquele mesmo pedaço de tempo, para fazer tudo ao mesmo tempo. Você não vai conseguir se paralelizar para ser uma excelente mãe, ser uma excelente profissional, poder fazer tudo da mesma forma que um homem. Ter uma carreira de sucesso, ser um bom pai, visitar a família com frequência. Você tem que abrir mão de alguma coisa. Mas é a sociedade machista. Não, é questão dos fatos. É a vida funciona assim, a economia funciona assim. Nós temos um recurso que é o tempo e temos que administrar da melhor maneira possível. Nós vamos alocar esse recurso da maneira que a gente mais valoriza. Eu valorizo estar com a minha família, então eu vou escolher trabalhar menos horas, posso escolher trabalhar menos horas para estar com a minha família. Não, minha prioridade agora é o emprego, eu quero ter uma carreira de sucesso. Eu vou ter que abrir mão de outras coisas. Quer seja homem, quer seja mulher, você tem que lidar com esse fato. Se você toma uma escolha, você está abrindo mão de todas as outras coisas. Mas hoje, socialmente, não é mais fácil o homem sair não querer ser pai? Não é mais fácil ele abandonar a criança do que a mãe, não? Juridicamente. O homem tem a tendência a pagar bem caro em relação a isso. A única possibilidade de prisão civil por dívida, você ser preso, só que você não cometeu um crime, você cometeu uma infração civil, se você dever uma dívida alimentícia. Então, a grande verdade é que quando o homem escolhe fazer isso, na verdade, a tendência que existe hoje no Poder Judiciário brasileiro, pelo menos, é de estraçalhar aquele cara. Tem um procurador da República muito conhecido aqui, aquele Oscar Costa Filho, que todo mundo processa o Enem, que deve conhecer, já deve. Aquele cara, ele tem cerca de 14 filhos, com uma ruma de mulher diferente. Ele ganha uns 23 mil como procurador da República.
2,5, só paga, e ele é por conta da República, ele é um cara com poder, ele é um cara no alto escalão. Então, assim, o que eu vejo muito, sinceramente, o que eu vejo muito de reclamação é que as pessoas falam assim, é muito difícil para a mulher escolher não ser mãe. É muito difícil, você quer ser mãe, será que não é difícil também para o cara escolher não ser pai, ficar longe do filho, porque muitas vezes o homem, talvez nessa cultura que a galera tanto cita, ele tem essa tendência a ser o chefe de família, na verdade é difícil mesmo. As pessoas querem garantir as coisas que elas não têm como garantir. Eu quero ser um profissional de sucesso, é o que a gente está falando. Esse profissional de sucesso ganha 15 mil reais, 150 mil reais por primeira empresa e está dentro de casa o tempo inteiro. Não tem como. É realmente uma escolha difícil, mas isso não é controlável. É aí que entra o discurso de esquerda socialista, que diz que a partir do momento que a mulher quer trabalhar fora, quer ganhar dinheiro, quer ter independência, ela está reproduzindo o discurso da competição, né? De que ela está querendo progredir porque ela está alienada pelo capitalismo. Todos esses que quer juntar muita gente, essas coisas coletivas demais, quer sempre anular um indivíduo. É a mesma coisa. Eles pensam que se a mulher quiser trabalhar, ela deixou de ser feminista e ela está ali reproduzindo o capitalismo e está só produzindo o padrão. É assim que eles falam lá. É um tema polêmico que tem para todos. Ninguém sabe o que é mais opressor, se é o capital ou se é o patriarcado. É o patriarcado capitalista. Isabel. É opressor demais você ter uma escolha e... Eu acho e... muito famosa que se diz isso, eu acho que é um democrata falando as mulheres têm que trabalhar, aí o republicano, as mulheres têm que ficar em casa, é Ron Paul. Que tá elas fazendo o que elas querem? E as pessoas não conseguem engolir isso. Que às vezes a sua escolha é simplesmente não ganhar dinheiro ou então não ter filhos. De qualquer maneira que você está sendo oprimida, né? Em casa está sendo oprimida, trabalhando sendo oprimida. Se você tem filho não tem creche, você está sendo oprimido. Essa vida não tem problema, não. É verdade. Bom, quanto a essa questão dos movimentos coletivistas, tem a questão do movimento do feminismo liberal, que vai pela ideia da mulher lutar por conta própria. Mas um passo além disso é não necessariamente o gênero. Você pode lutar por direitos iguais enquanto indivíduo. É aquela questão como a própria Ayn Rand diz, uma das citações famosas dela. A menor minoria do mundo é o indivíduo. Quem nega os direitos individuais não pode se dizer defensor das minorias. Ah, mas as mulheres são a maioria da população. Tem 6 milhões a mais de mulher do que de homem. Mas minoria é uma construção social. Então, essa ideia que precisa ser revista hoje. Ah, eu sou mulher e não sou feminista, porque eu sou desinformada, porque eu sou uma conservadora, rica, que não trabalho, que tenho empregada, que faço isso, faço aquilo. Tem um estereótipo completo para colocar se você não apoia. Eu, por ser mulher, o movimento feminista, por eu ser contrária, eu não tenho voz, eu não tenho direito à voz, eu só tenho direito à voz se eu falar no mesmo tom que você, eu não posso ter uma opinião distoante, eu não posso pensar por conta própria e de maneira diferente, eu só posso pensar de acordo com o feminismo, se não é aquilo dali é porque eu sou desinformado. É um pouco da ideia do polilogismo que a gente vê em quase todos os movimentos de esquerda. Bom, e o indivíduo acima do gênero, a gente tem que lembrar que direito básico, direito essencial para homem e mulher, independente de gênero ou cor, é vida, liberdade e propriedade. Você ter direito à sua vida, direito à defesa,
A liberdade de você empreender, a liberdade de você estudar o que você quiser, de se relacionar da maneira que você quiser, e direito à propriedade. Se eu trabalho, se eu ganho dinheiro, por que não eu administrar esses recursos, quer seja homem, quer seja mulher, numa situação dessa? Uma das coisas que mais foi batida na primeira onda do feminismo, na primeira e a segunda onda, era a questão dos ganhos femininos. As mulheres têm direito a gerenciar seus próprios ganhos, da mesma forma que o homem. No caso de uma situação doméstica, digamos assim, o pai trabalha fora, a mulher fica em casa cuidando dos filhos, mas quando o marido chega, o dinheiro é todo na mão da mulher e ela vai decidir tudo dentro de casa. É uma questão de escolha também, mas também tem a questão de administração de recursos. Será que esse homem, muitas vezes oprimido dentro de casa, não pode ter uma parcela maior? Ele tem que dar tudo para a mulher, fica com 20, 30 reais no bolso para se virar o mês inteiro? Tem outras questões que precisam ser vistas. Passa aí, Miguel. Quanto à questão dos direitos, as mulheres não têm os mesmos direitos que os homens. Isso já foi corrigido na Constituição há um bom tempo. A gente vê que os direitos das mulheres, de acordo com a ONU, é basicamente os direitos que o homem tem, que o indivíduo tem. É basicamente uma reprodução dos direitos humanos. Para que a gente precisa dessa distinção? O movimento feminista não considera a mulher um humano? O que eu vi muito nas pesquisas que eu fiz para essa palestra é feminismo. É a noção extrema de que mulher é uma pessoa. Homem não é uma pessoa? Você tem que ter uma noção extrema, então o auge da sua revolução é descobrir que a mulher é capaz e que a mulher é uma pessoa e que ela pode ser considerada como indivíduo. É uma questão assim que eu fico muito com o pé atrás quando parte para esse tipo de abordagem. É mais ou menos aquela ideia do começo de ter, porque a mulher é boa, é perfeita, é justa, é correta, e por outro lado, não, porque a mulher pela sociedade, então ela é uma pária, ela não tem capacidade, não tem isso, não tem aquilo. Eu tenho a mulher e estou todo o tempo movendo o patamar dela. Uma hora é suprema, outra hora é nada perante a sociedade. Pode botar um slide, por favor, Miguel. Eu queria só fazer uma pontuação aí. Direito aos benefícios do progresso científico. Não é piada, não. O Steve Jobs criou um iPod, pode criar um para cada mulher. Se faltar um que não ganhar um iPod, feriu em um ordenamento. É complicado. Meu Deus. As pessoas querem criar direitos que não existem. Esse é o grande problema do É a questão hoje. A gente já tem direitos iguais há muito tempo. A gente tem direitos de escolha. O que a gente vê muito no chamado feminismo moderno é mais a busca de privilégios, de um status melhor do que de direitos iguais. É uma das coisas que muitas mulheres reclamam. Por exemplo, agora, eu acho que foi essa semana ou esse mês que foi aprovado na Câmara sobre o feminicídio. Eu vou chegar nas estatísticas de mortes, mas é você valorar mais a vida da mulher do que a vida do homem. É você dar pesos diferentes para os dois. Outra questão, indo mais a fundo sobre a diferença de salário. É uma coisa que eu vi bastante. Então é a genitália que define o salário, é por isso que você ganha mais do que eu. Não. Outras coisas que também costumam passar por cima é que a mulher tem mais escolaridade. Os jovens, entre a taxa de analfabetismo, é maior para os homens do que para as mulheres. A proporção de jovens de 15 a 17 anos que só trabalham, é a idade mais ou menos que você estaria no ensino médio, se preparando para entrar na faculdade, é maior entre os homens. Mulheres possuem formação em áreas que apresentam menores rendimentos. É um reflexo dessa questão da escolha. As mulheres têm liberdade para escolher. Se uma mulher escolhe ciências sociais, outra mulher escolhe psicologia, outra escolhe engenharia, outra escolhe medicina, cada uma vai ter o seu rendimento. Isso daqui vai dar uma grande diferença naquele balaio daquela conta dos 77 centavos. Isso daqui faz bastante diferença. É difícil você ver alguma estatística, algum detalhe mostrando isso daqui. Quando você vê uma notícia, isso daqui ser citado.
Outra coisa também que falam bastante é essa questão de creches para filhos até 3 anos. A mulher ter filhos impacta nos rendimentos dela. Ela ganha de uma maneira diferente se ela tiver filho. O que é uma realidade. O que é que acontece? Você tem um profissional numa empresa, seja homem ou seja mulher, nesse caso específico uma mulher, que vai ter um filho, vai se ausentar num período de 4 a 6 meses. Ah, mas o salário dela é pago pela Previdência. Ok, você não vai ter, supostamente você como empresário, não vai ter custos com aquela pessoa. Mas você tem um trabalho a ser feito, aquela pessoa tinha responsabilidades antes, tinha tarefas antes, que provavelmente precisarão continuar a ser executadas. Então você vai precisar de outra pessoa para treinar e executar aquelas atividades, até que, no caso, a mãe termine a licença maternidade e volte. Essas paradas no tempo de serviço da mulher também influenciam no salário. Você tem, por exemplo, um profissional que passa 10 anos na mesma profissão, é natural que ele ganhe mais do que um cara que acabou de sair da faculdade. Ou então uma pessoa que não, trabalhei 2, 3 anos, resolvi parar de trabalhar, depois de 4 anos voltou. É lógico que vai ter rendimentos diferentes, experiência e tempo contínuo de serviço fazem diferença na remuneração. Ah, mas isso é injusto e tal. São os fatos. Sem ter valor moral nisso, ter filhos impacta sim na renda feminina. Homens não podem ter filhos, isso é bastante óbvio. Então não tem como eles serem afetados também nesse tipo de conta. É outro diferencial. Aí vem novamente a questão da escolha. A mulher é obrigada a ter filho? A mulher não pode escolher ter ou não ter, ou quando ter filhos? E a reclamação maior é de uma espécie de injustiça da natureza. Porque o homem ele pode ter filho e trabalhar ao mesmo tempo. Porque a mulher vai ter filho, vai ter que se ausentar, vai ter que ir para o hospital, vai ter que se recuperar. A natureza foi muito injusta. Sim, a gente vai mudar a natureza por causa disso. O homem vai engravidar também, ou a gente vai simplesmente pagar a mesma coisa para ela, tendo trabalhado menos que o homem. A gente sabe que existe essa diferença natural, mas não há que ser feito. E a questão das horas trabalhadas também. Quando você tem uma diferença de horas, é natural que isso daí ocorra, que ocorra uma diferença de salário. E isso vem muito também, essa reclamação, que vem essa cultura, a mulher é igual, a mulher tem os mesmos direitos. Tem os mesmos direitos. A mulher pode fazer as mesmas coisas, mas não vai mudar a natureza. Homem não vai parir. A menos que a ciência avance muito, mas a priori homem não vai parir. Não vai ter esse tipo de tempo, gap de tempo para prejudicar essa conta, digamos assim, da média salarial. Outra coisa também que não falam, apesar da diferença da quantidade de mulheres, é que 34%, o percentual de pessoas que não trabalham é muito maior entre mulheres do que entre homens. 30,4% das mulheres para 19,4% dos homens. São mais mulheres num percentual maior que não trabalha, que não tem rendimento. É lógico que aquela conta do divide tudo, pega o balaio dos recursos acumulados e dividir, isso daqui vai ajudar a atrapalhar, a levar um em detrimento do outro. Outra questão também. Mas essa parte que as mulheres não trabalham, não estaria atrelado à opressão de que os homens empresários, milionários, não querem dar emprego para mulheres e tal? Não querem dar emprego? Por que não dariam emprego? Isso aí, argumento de feminista, né? Argumento de feminista é que mulher ganha menos. Se é uma mão de obra mais barata, é lógico que a lógica é que contratariam mais mulheres do que homens. Na verdade, é mais empregado. Por que é que você, por exemplo, tem empresas que se deslocam para a China, muda todo o seu maquinário para a China? Porque a mão de obra é mais barata. Se eu tenho uma empresa aqui, por exemplo, um país como o Brasil, que o custo de um empregado é altíssimo, se realmente existisse essa questão de diferença salarial, demite tudo quanto é homem e contrata só mulher. Sai muito mais lucrativo. Eu queria comentar também que, no mês antes dos anos 60, as mulheres só trabalhavam realmente se quisessem. Porque elas tinham a opção de escolher ou não, mas normalmente elas escolhiam ficar em casa, porque quem ficava era sempre o homem.
Por isso que veio o feminismo e falava, não, a mulher tem que ir, ela começou a criar Nessa época aí, a mulher trabalhava, mas antes de casar. A cultura da época era essa. Era interessante que a mulher tivesse algum conhecimento, algum trabalho, fosse secretária, professora, qualquer coisa, e quando casasse, dedicasse a sua vida aos filhos. Mas tudo isso que a gente está falando sobre ser mãe, sobre ter filhos, quantos filhos, é uma questão de escolha da mulher. É aquela questão de custo de oportunidade. Se eu escolho ter um filho, eu sei que pelos próximos anos eu não vou ter muitas madrugadas de sono, eu vou gastar muito com criança, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa para ter tempo para cuidar daquela criança que vai depender de mim ou do pai. O pai também não vai poder amamentar da mesma forma que não vai poder parir. São fatos da natureza. Eu pensava que é só um questionamento sobre uma coisa que ele falou. Eu pensava que antes da década de 50, a maioria das mulheres começaram a trabalhar mais em casa, né? Porque quando os homens voltaram da guerra e tal, muitas foram demitidas das fábricas e tudo, aí tiveram que ir para casa. Eu sei, Não fica muito assim. Tem muito da escolha da mulher também. Eu prefiro ficar em casa cuidando dos meus filhos do que contratar uma pessoa para isso. Tem mulheres, não. Eu prefiro a minha profissão acompanhar os primeiros passos do meu filho, por exemplo. É um direito de escolha dela. Mas o machismo, o patriarcado, o opressor que obriga a mulher a estar dentro de casa. Casamento é um contrato privado. Você dita os termos dele. Mas a cultura social fala isso. Você, como mulher, chapa, quer casar comigo, você tem que dividir as tarefas domésticas. Lavar louça, lavar roupa. Eu faço a minha parte, você não faz. É um contrato privado. Esses são meus termos. Se não estiver disposto a aceitar, tchau. Naquela época, o contexto econômico, até vamos dizer assim, ganho, era totalmente diferente de hoje. Um exemplo bem prático, bem presente, bem recente, é a gasolina. Hoje, vou te contar, você tem um carrinho para lá e para cá, é diferente. Naquela época, como meu pai era militar, a gente tinha 3, 4 carros em casa. Naquela época, a gasolina valia uma banana. Entendeu? Que era pro álcool, que gosta. Aí você, a mulher podia ficar em casa, totalmente diferente de hoje. Hoje é mais uma parceira mesmo para botar alguma coisa em casa. Não é aquela questão do cuidado inteiro, mas é a necessidade mesmo. Você casou, filho, você tem que comer o sal comigo. Não tem mais aquele negócio do. Tá entendendo? Então, eu acho que até o meio econômico de hoje, em relação à época lá que você falou, né? É totalmente diferente, cara. A própria sobrevivência exige que a mulher tenha ser parceira, caminhar junto, lado a lado, com o homem. O custo de vida aumentou bastante. Nessa época, o que a mulher ganharia fora, não, eu prefiro não ganhar isso, eu valorizo mais estar com os meus filhos do que esse salário que eu posso ganhar. Na realidade, é essa a escolha que você está fazendo. Eu prefiro o suporte doméstico, ficar em casa, do que ganhar, por exemplo, um salário mínimo em determinado emprego. É uma opção que você pode fazer, mas o movimento feminista, uma mulher dizer que quer ficar em casa, quer cuidar dos filhos... Vai muita classe social que ela é proveniente também, né? Porque tem esse negócio como o Henrique que falou, né? Que até uns 60 a mulher trabalhava em casa e eu trabalhava no social. Vai a classe, né? Porque muito antigamente tinha as mulheres que lavavam roupa pra fora e mesmo assim elas deixavam de fazer o serviço doméstico dela em casa. Ela fazia uma coisa ali para ajudar na renda, né? Mais antigamente ainda, você indo para antes da Revolução Industrial, você tem a questão da aristocracia. Muitos falam as mulheres não tinham direitos, mas os homens da época também não tinham direitos. Você tinha alguns privilégios que eram dos homens que tinham mais recursos. O homem médio da sociedade não tinha esses privilégios. Em compensação, não seria bem em compensação, mas no caso das mulheres que tinham recursos, elas tinham muito mais direitos que o homem médio da época, tinham mais prerrogativas, não seriam direitos ainda, seriam privilégios. Elas tinham mais privilégios do que o homem médio da época. Quase toda a base que se fala de movimento social da esquerda, né, do dia de hoje, ele se baseia bastante na contexto histórico, né? Materialidade histórica.
É a questão da ótica da ideologia. Você só absorve, você só passa para frente aquilo que contribui com o que você está argumentando. A mulher é obrigada a casar com o homem. Isso acontecia realmente, né? A mulher tinha que ficar em casa. Peraí, mas o homem, ele tinha um dever maior que era sustentar e dar a sua vida pela família, né? Você tem histórias da Segunda Guerra Mundial, que Stalingrado, na invasão de Stalingrado, né? Os russos, eles davam um fuzil para cada 5 homens, e os homens iam lá, corriam, assim que um caiu, outro pegava o fuzil, atirava. Então, você quer opressão maior do que dar a sua vida para proteger a nação, absolutamente. É um conceito que chamam de descartabilidade do homem. Aquela história, por exemplo, o Titanic, mulheres e crianças primeiro. Tem uma questão meio biológica e alguns detalhes, mas você pega uma estatística, por exemplo, de mortes, de guerras também, quem vai para a guerra, quem morre numa guerra, você tem um desperdício muito maior de vidas, principalmente de homens. E tá tudo bem, homem é machista, opressor, tem que morrer mesmo. Aí é esse tipo de misandrismo. Aquelas postagens clássicas depois que o Eduardo Campos? Cunha? Qual? Sempre confundo o nome dele, cara. É o candidato a presidente agora, na última eleição, que morreu. Eduardo Campos. O cara morreu, aí a feminista posta lá, menos um piroco do mundo. Entendeu? Então, tipo, a pessoa comemorou a morte do cara pelo fato dele ter um pênis. Basicamente isso. Menos um potencial estuprador. Menos um potencial estuprador do mundo. É complicado. Mas eu tá trabalhando já. Tipo assim, eu acompanhei esse caso assim, na internet e tal. Eu tava muito tempo sem fazer. Né? Aí eu vi que, tipo assim, normalmente o pessoal que faz isso né, nesse grupo e tal, são pessoas que geralmente tiveram algum trauma, tiveram alguma coisa assim. Não é algo muito com viés político. É algo... É com viés político. Não, disse que é viés político, mas tipo, a professora que fez isso, depois ela brigou com um grupo feminista, ela estava dentro do grupo sindical, ela brigou com o próprio grupo e depois se afastou, ou seja, ela vai brigar com qualquer pessoa que ela falar. Chata, né? É outro ponto também, tem chato em todo canto, tem ignorante em todo canto, não é exclusivo de homem nem exclusivo de mulher. O radical, acho que mas que é isso, que não eu acho que às vezes não é algo sério. Porque, tipo, eu vejo muito sofrimento radical e tal, mas eu nunca, na vida real, eu nunca vi nenhum. Não, tipo assim, eu já vi feminista, mas feminista radical, não nem que eu vejo na internet, se eu vi feminista real, Só um parêntese, eu estava na Campus Party do ano passado em São Paulo, é uma coisa assim, 20% a mulher, você estranha a quantidade de mulher que tem, que é um evento altamente nerd e menininho. Aí eu tava no banheiro escovando os dentes, de repente aquela menina lourinha do Fêmen, tirando a blusa e começando a se pintar, Sério. Assim, cara, sério que você quer lutar por igualdade desse jeito? É sério que é assim que você acha que vai convencer alguém, vai mudar a opinião de alguém? Primeiro que ela vai tirar a camisa na Campus Party e vai atrair mais mulheres. A lógica não... A lógica não tá funcionando. Bom, continuando aqui que ainda tem umas coisinhas e o tempo está acabando. Outra coisa também é muito a questão de viés da confirmação. Padrões de beleza. As mulheres têm que conviver com padrões de beleza inalcançáveis. Esses últimos tempos, com a questão da Vanessa Urach, para quem não sabe, a ex-vice-miss Bumbum, que teve problema com a questão do hidrogel. Eu vi uma postagem que era de um blog. André Surak pode morrer e a culpa é sua, raça macha. A culpa é de vocês, opressores.
ela escolheu, teve problema, mas se escolheu e não tivesse tido problema, ela é uma pessoa independente, que, com as suas escolhas, e pode ter a ação que quiser. Mas escolheu, deu merda, então é culpa da sociedade, porque os homens trocam as mulheres como quem trocam de roupa, e todas essas questões. Eu me pergunto o nível de... Os homens, inclusive, que ela arranja, né? Pra trocar ela assim, quem troca de roupa. Eu estranho muito esse tipo de argumento. Esse caso específico, esse caso pontual, a pessoa no post até fala, não, eu sei que foi ela que escolheu, mas a culpa é da sociedade, porque os homens trocam as mulheres com muita volatilidade. Eles falam basicamente que, tipo assim, não existem pessoas ordenando ela a fazer isso, mas a nossa cultura implicitamente impõe isso, e seria muito difícil você sair do status quo, você ser diferente. E por ser muito difícil, ela simplesmente não pode escolher a opção por ser muito difícil. A pobre da Barbie... Será que não é difícil ser gay hoje no Brasil? Eu não sou, mas eu vejo a luta de muita gente. Existem muitas coisas super difíceis para se fazer, que você tem que sair do status quo. Mas demais. Pede privilégio político para fazer esse tipo de escolha, né? Como se as pessoas estivessem realmente ordenando implicitamente, né? A cultura estivesse ordenando. Na verdade, uma grande busca por privilégios. E mesmo que tenha uma cultura dominante daquilo dali, é a sua escolha como indivíduo aceitar ou não aquilo. Você não acha que não tem liberdade porque passa uma propaganda com um homem sarado, sem pelo nenhum, ou então com a barba do tamanho do mundo, e você tem que seguir aquele padrão, você tem que ser daquele jeito. Uma coisa muito comum que você vê aqui, para esses padrões de beleza, a Barbie. A Barbie é um demônio nessa questão de padrão de beleza. Aí você pega os bonecos masculinos, o He-Man, qualquer outro super-herói, a montanha de músculos que qualquer super-herói tem, não é um padrão de beleza, não é uma imposição para os homens que eles têm que ser fortes, sarados, depilados e tudo mais. Outra questão também, outra moda hoje é dos lambersexuais. Eu tenho amigos que o sonho é ter uma barba dessa. Só que não é todo homem que consegue, eles ficam oprimidos. Pô, isso não é um padrão de beleza. A maioria dos meus amigos hoje eu vejo como a maior força do mundo tentar ter uma barba dessa. Será que é só mulher que sofre com imposição de padrão de beleza? Será que a gente tem que seguir um padrão de beleza? A mulher ela pega muito pelo viés, aliás, o homem pega muito pelo viés da beleza. Sim. Agora a mulher pega mais pelo menos aqui no Brasil, pelo viés da condição social, né, financeira. E quantos moleques aí que colocam a arma na cintura, passar para um carro para poder pegar a menina no canto e levar no outro. Não, cara, não. Passa, Miguel. Eu vejo em bairros, eu moro em bairro mais pobre, eu vejo bastante que o homem é muito pressionado para ter isso. Aqui no Brasil é muito difícil, tem até uma moto, um veículo. Então aquele moleque com aquilo na cabeça, eu só vou ter mulher se eu tiver alguma coisa, condição financeira, um carro. Então ele vai lá e faz o que está mais próximo dele para conseguir aquilo, né? É uma questão cultural que também precisa ser modificada. Da mesma forma que para a mulher conseguir um namorado tem que ser bonitinha, bem feitinha, violão, se vestir bem, se vestir com roupa tal, fazer isso ou aquilo, por parte do homem também, essa exigência, por mais que eu não concorde, eu tenha outros critérios, questão financeira. O legal é que eles ridicularizam. A culpa do cara que assalta é porque ele precisa assaltar para pegar a mulher. Entenda, eu entendo completamente, concordo com você com sua pressão, mas lembrar que a escolha é sempre do indivíduo. Exatamente. É um indivíduo. Então, como você falou desde o começo, a mulher tem direitos iguais. Ela pode escolher, porque eu e minha esposa, de alguma coisa, não queremos ter filho. E existe pressão da sociedade para a gente querer ter filho, tanto ele como ela. Então, assim, é interessante que os homens também sofrem esse tipo de pressão.
assaltar ou não, como é a escolha da mulher, se ela vai ter filhos ou se ela vai se dedicar à carreira. Exatamente. Ela é criticada se ela tiver filhos ficando de casa e ela é criticada se tiver carreira. Eu lembro que eu Exatamente. que assim, era o maior carro que você pode ter no Brasil, porque ela optou por não ter filhos. E o pessoal fazia piada e dizia que ela tinha feito, inclusive, esterectomia profilática. A gente tirou o útero para não ter filhos, entendeu? Então, assim, quer dizer, se ela tivesse optado por ter filhos e ficado em casa, ela não seria criticada pelos feministas. Se ela se dedicou só à carreira acadêmica e atingiu o posto mais alto que você pode atingir no Brasil, ela também é criticada. Então, assim, as pessoas criticam, inclusive, isso como você falou, porque eles querem todo mundo uniforme. Eles querem que nós sejamos do jeito que alguém idealizou na cabeça deles. Que alguém idealizou que o cara tem que ser desse jeito, que a mulher tem que ser desse jeito. E os grupos gostam de uniformidade. E nós, como defensores da liberdade, acho que nós defendemos que o indivíduo é responsável pelas suas escolhas. Exatamente. Ele tem o ônus das suas escolhas e tem o ônus das suas escolhas. Ele que arca com a responsabilidade das suas escolhas. Sim, certamente, João. Uma vez eu conversei com um senhor que estava reclamando que porque ele não tinha tido filhos ainda, ele meio que sofria bullying na família dele. Os amigos dele, parentes, ficavam dizendo, pô, mas tu não consegue nem ter filho, que história é essa? A gente sabe que existe alguma pressão social para que as pessoas façam algumas coisas, talvez, né? Até para as pessoas afirmarem suas decisões. E se eu tomei tais decisões, eu quero que as outras pessoas tomem também para corroborar que o que eu estou fazendo é sentido, é sério. Então você vai cobrando das pessoas, cadê? Já tem, já arranjou namorado, já teve filho, já teve. Quando começa a namorar, quando é que casa, quando é que vai ter filho. Eu vou naturar uma tia ou outra, né? Perguntar, né? Sei lá, não sei. Mas é natural. Agora a pessoa dizer que daí ela é obrigada a corresponder às expectativas familiares, dos amigos, não é? É sua opção. Ela vai seguir ou não aquilo por opção. Aí você também quer que ninguém ache ruim, porque você vai. Às vezes você vai tomar, alguém vai achar ruim, mas você não vai conseguir agradar todo mundo. Mas então, no último caso, quem vai decidir é você. Exatamente. Bem colocado. Continuando aqui, que ainda tem algumas coisas para mostrar, um ponto que eu queria levantar também é sobre o sexismo. Fazendo engenharia, eu já ouvi coisas de tipo, chegar professor bruto de 60 e tantos anos, mulher não tem juízo não, tá vendo que o negócio que uma mulher vai fazer não vai dar certo? Foi o cara que me contratou, me deu bolsa, abriu minhas portas dentro da universidade, que reproduz esse tipo de afirmação, de estereótipo, da mesma forma que eu explico para as outras mulheres que fazem engenharia e escutam coisas machistas dele. Não se preocupem, ele tem uma paraibana escrota em casa, ele não pode falar nada, ele vem reclamar aqui. Você tem muito esse viés, o que é sexista, o que não é sexista. Tipo, não ficou muito claro aqui. Eu preciso do feminismo porque cansei de ouvir que não posso porque sou menina. Você pode rebater isso automaticamente. Quantos dos meninos aqui nunca ouviram que não podiam fazer uma coisa porque é coisa de menina? Porque é coisa que só a mulher faz. Nem coragem de falar não tem. Quantas barcas eu deixei de ganhar? Eu tenho dois meninos, tá? 4, 7. O mais novo, que tem mais ou menos 2, 3 anos, nós temos um brinquedo, assim. Na minha casa, a criança é tratada como criança, né? Então, assiste aquele programinha de criança. Eu quero dizer que, certo dia, eu fui comprar um presente para um amiguinho, para ele, né? Aí ele perguntou, papai, aquele carro lá. Aí estava mais baixo para me pegar. Era um cor de rosa, entendeu? Aí eu peguei e disse, não, papai, isso aí é menina. Aí eu fui perceber que eu já conhecia as cores, que até ele nem sabia. Aí ele associou a cor com menino, entendeu? Então você falou isso aí. Quer dizer, deve ter esse colé, televisão, alguma coisa, então, meio de comunicação, por mais que você queira proteger seu filho, você não botar diferenças, né, de homem, de mulher, homossexualismo, essa coisa toda, mas, por mais que você faça cara redonda,
É quase que impossível você estar venerando o que é que o seu filho faz, para que aquele adulto que uma criança no futuro tenha esse pensamento. Até tem, mas que saiba usar de bom senso. Entendeu? Então, é muito interessante o que acontece, que está presente na vida da gente. E as pessoas têm que entender que não precisa de lei para ficar determinando tudo isso. Regular as propagandas, regular a mídia, regular a forma de ensino do colégio, né, que os pais criam os filhos. Porque ele quer esse determinismo, né, de não criar uma lei para suprir isso aqui, é preciso criar outra lei para uma deficiência dessa, e quando você vê o Estado... É o que a gente chama de canetada mágica, achar que uma coisa vai ser resolvida com uma lei. Da mesma forma que querem resolver tudo com lei, tem lei que pega e lei que não pega. Não faz sentido. Novamente sobre aquele documentário, o Paradoxo da Igualdade, ele aborda justamente esse ponto, né? Porque muita gente diz, olha, mesmo uma criança ela está exposta à mídia e tal, só que ele aborda um estudo que foi feito na uma universidade inglesa, eu não lembro qual foi, não dá tão importante, né? Era em Oslo, se não me engano. Oxford, eu acho. Oslo. Não foi na Inglaterra. Não, mas a universidade que fez o estudo foi uma universidade inglesa. É porque o documentário se passa em Londres, né? Em 2 países, é. Só que aí o estudo ele aborda crianças de até 18 meses. Entendeu? Então são realmente bebês, assim, né? A criança não está engatinhando e tudo. E ele faz teste do gênero, olha, coloca uma criança e coloca uma boneca. O que ela faz com a boneca? Estatisticamente os meninos vão lá e quebram a boneca. Desmontam a boneca e montam de novo. E estatisticamente as meninas vão lá e cuidam da boneca. Como assim? Foi a mídia que foi lá na pessoa, você tem que cuidar da bonequinha. Tem aquele outro também que é dividindo em vários brinquedos, tipo, brinquedos unissex, brinquedos femininos, brinquedos masculinos. A criança vai, o menino vai reto no brinquedo masculino, um brinquedo parece uma engenhoca, alguma coisa assim, um carrinho, um boneco, né, um herói. E a menina vai para onde tem rostos, onde tem bonecas, roupas, né, a rosinha, coisa delicada. Ela tem essa tendência. E outro estudo legal que também tem nesse documentário, que foi um especialista em autismo, que ele fez um teste com crianças no primeiro dia de vida. Assim que elas nasciam, ele mostrava para ela uma imagem de cara, de um rosto, de pessoa, e de um objeto mecânico, certo? E ele percebeu que os meninos, eles tendiam a passar mais tempo olhando a coisa mecânica, o objeto mecânico, e as meninas mais tempo observando a face. Eram os indivíduos que tinham maior grau de testosterona. Ele verificou com relação ao hormônios, tinha questão hormonal. Ele viu que a testosterona influenciava isso. Por quê? Porque existiam os outliers, né? Ou seja, aquela menina que nascia e olhava mais para o mecanismo, né? E o menino que nascia e olhava mais para aquela face. Aí ele percebia que nesses casos, né, outliers, né, são pessoas que tinham mais testosterona, olhava para o objeto mecânico, e tinha menos testosterona, olhava para a face. Então havia claramente uma relação hormonal. Se tem essa relação hormonal com a testosterona, claramente há também uma tendência genética, porque homens têm a tendência a ter 2 vezes mais testosterona que mulher, certo? Outro ponto sobre essas estatísticas, uma coisa que eu bati muito foi estatística. Por que é que uma estatística desse tipo seria confiável e essas outras estatísticas não seriam? Diferente de uma que é só o empacotamento dos dados, esse estudo eu recomendo muito que quem se interessa pelo assunto assista, é o Paradoxo da Igualdade de Gênero na Noruega. É um estudo que foi feito em 53 países, diferentes culturas, e nesse caso até 18 meses. Foi o mesmo padrão se comprovando em 53 países em diferentes culturas. Uma base muito grande de dados. É o que leva a suspeitar que seja uma questão genética, já que tem componentes tão divergentes de cultura entre esses 53 países analisados. Bom, sobre o sexismo ainda. Sexismo com mulher é bastante comum da gente identificar. Não sabe dirigir porque é mulher, coisas assim. Mas também tem muito sexismo com homem. Homem é tudo igual. Considerando o viés libertário de indivíduos, você colocar todos os homens numa balança e dizer que todo mundo é igual, todo mundo tem o mesmo caráter, todo mundo tem as mesmas
as mesmas experiências, vai se comportar da mesma maneira, é no mínimo um absurdo. Você considerar um grupo de indivíduos como sendo um coletivo e eu posso bater naquele coletivo à vontade. Tem até uma citação que você falar contra mulher, você falar contra negros, contra qualquer grupo social, constitui um crime de racismo, um crime de uma questão de discriminação. Mas você falar mal de homem é humor. Você pode falar mal de homem à vontade. É como uma propaganda que eu vi de sabão em pó, era do Brilux sabão líquido. Ele começava com um homem deitado numa rede e a mulher vindo da cozinha com a camisa, com a marca de batom reclamando. Fulaninho, por que é que você fez isso? Não, eu não sei de nada. Não, a marca de batom é minha, eu quero saber por que é que você guardou sujo. Muda a tela, vão para a lavanderia, começa a Ingrid Guimarães. Não, mas esse sabão é tão fácil, é tão poderoso que até um homem vai conseguir usar. Bora lá, Fulaninho, bota aí para lavar. Isso não é sexismo. Um paralelo a isso seria, sei lá, a Honda ou qualquer outra empresa que fabrique carros. O carro é tão inteligente, tão bom que qualquer mulher pode dirigir. Imagina uma situação dessa, que não ia acontecer. Mas supor que um homem não é capaz de lavar uma roupa, é humor, é propaganda, está de boa, a sociedade aceita tranquilamente. Você não tem capacidade nem para ler um rótulo e colocar numa máquina, operar uma máquina. É sexismo puro. E como esse, tem milhões de outros exemplos que, para o movimento feminista, quando é contra a mulher, salta aos olhos, e quando é contra o homem, está tudo bem, merece, tem que ser assim mesmo. Quando também acontece esses exemplos assim, com a carta na mão, eles vão dizer, olha, mas isso aí também é não, isso acontece como, mas também... A vitimização da vítima. Eles vão utilizar... Do agressor. Né? Também é machismo, isso é contra vocês, mas também Eles fazem uma mesclagem com sexismo e machismo, entendeu? Uhum. Só quer dizer que é mais fácil trabalhar com a visão da mulher, por isso eles focam mais na parte da mulher, para no futuro se focarem na parte do homem. Não tem escapatória, vai ser machismo. Não, a questão é que se um homem for machista, é o final do mundo. Se uma mulher for machista, dependendo, se for feminista, pode ser. Pode concordar. Se corroborar com o argumento, tudo bem, a mulher pode ser machista. Mas quando prejudica a mulher... Essa palavra machista, ele existe em outros países? Ou ele é uma coisa do Brasil? Porque eu vi um vídeo, uma rapaz também, ele falou que essa palavra machista só existe no Brasil. Que seria o sexismo. E quando veio pra cá, foi transformado em machismo porque tem que ter um vilão, né? Então, então diz que o sexismo começaria já na expressão machismo, do macho, né? O certo é o fêmea, de fêmea, e o errado é o machismo. Eu queria saber se só existe. Porque nos outros países é sexismo. É tanto bom como o mas aqui é macho. Mas aqui no Brasil fica todo. Mas aqui tem a questão da linguagem também. É a opressão da beleza. Aí no caso do He-Man, não. Isso ali é fantasia de poder. Sendo que eles só dão um nome diferente para diferenciar, mas você também poderia, sei lá, dizer que não, fantasia de beleza. Não é opressão. Você poderia aplicar a mesma coisa para Barbie, só que se fizer isso... Você usa o nome, todo neologismo, para citar um argumento. Mas eu acho que existe também, viu? Existe machista em inglês. Ainda que eles falem mais sexy, existe machista também. Eu vi só uma vez machista. Dário. O termo existe em muitos países. Você vê, na verdade, várias propagandas, várias campanhas contra
o sexismo. Talvez o machismo seja uma coisa mais brasileira, por questão mais de, sei lá, tipo, a palavra macho e tal, eles usam isso, mas o tema, o assunto da luta, essa luta, existe, obviamente, no mundo todo. Mas a palavra existe também, a palavra macho existe. Eu não sei como é que eles usam, só tá o lema desse negócio aí do sexismo, então é uma campanha, acho que foi espanhol, acho que foi aqui da América Latina, eu não sei, eu só sei que era a língua usada espanhola, não sei para o país, que era o seguinte, atores vão para uma praça pública, onde tem muitas pessoas bem movimentadas, aí começa a ter uma briga de casal, e o cara começa a meio que incidir que vai bater na mulher, certo? Vai agredir a mulher. Muita gente se comove e vai lá tirar a satisfação do cara. O que ele tá fazendo com essa menina? O que ele tá fazendo? Como é que é isso aí? Aí vai proteger a mulher. Aí outro grupo, que outro dia e tal, aí vai uma mesma briga, só que a mulher começa a realmente bater no cara. E todo mundo ri. Ninguém toma partido. Não é nem que ele se omite, é que elas riem mesmo, sabe? É como se o cara fosse um Ele idiota. realmente ri. Ele realmente foi piada porque ele está sendo batido. Isso foi o que eu aprendi que eu não faço muito. E outro, existe pesquisa existe também. Homens são agredidos por mulheres. Se você for bem mais da pena, não é só para mulher, não, é para homem também. E existem muitas histórias de pessoas que trabalham nessa área de defensoria que recebem homens que vão lá reclamar da agressão da mulher e os próprios delegados riem da cara deles. E muitos deixam de ir porque justamente é vergonhoso apanhar de mulher. Entendeu? Então sempre rola essa mudança de visão. A mulher apanhada, pelo amor de Deus, mata esse cara. Afirmar essa mulher, matar um cara, a justificativa para isso é porque as mulheres matam 6 vezes menos os seus companheiros do que os companheiros matam as companheiras. Então, pela questão de números, para eles é justificável. Particularmente eu não acho, mas o que usam como argumento no caso desse, porque tem uma diferença de quantidades, tem uma diferença de frequência em que isso acontece. É que nem quando sai aquelas notícias, quando o homem corta o seio de uma mulher, uma aberração. Mas aí quando a mulher amputa o pênis do cara, é super cômico, assim, é super comentado. Inclusive isso virou programa de auditório, tipo, várias feministas nos Estados Unidos caçoando do cara, rindo mesmo e gargalhar da situação do cara porque a mulher cortou o pênis do cara. E aí, é verdade, e virou piada, o auditório rindo e normal, a coisa mais normal do mundo. Tipo, um absurdo tremendo. Isso não é sexismo, o indivíduo foi agredido de maneira brutal e tá tudo bem, eu vou rir, vou gargalhar de um negócio desse. Não faz sentido para mim. Bom, foi bom o gancho para a gente falar um pouco da questão da violência. A situação no Brasil, em termos de violência, está desse nível aqui. Uma pessoa é assassinada a cada 10 minutos no país. E a cada 2 horas uma mulher é morta no Brasil. Isso daqui, uma mulher morta a cada 2 horas, costuma chamar muito mais atenção do que uma pessoa é assassinada a cada 10 minutos. A mulher está dentro dessa estatística aqui. Mas vejam a diferença de tempo. Façam uma média de quantidade de mortos por hora para ver um grau de comparação. Aqui é o número de assassinatos, esse gráfico vai de 2013 até 99, se eu não me engano. É crescente, é gritante o aumento de mortes, o aumento de assassinatos. Tem a questão de homicídio e assassinato, a questão da intenção de matar, a intenção de ferir, a questão do dolo. Mas em termos de assassinato, olha o nível que a gente está. 50 mil, 54 no caso, 1.000 mortos por ano. Passa aí, Miguel. Quando a gente aprofunda esses dados, eu acho que não dá para ler aqui, mas aqui é a taxa de homicídios por sexo. Em amarelo são as mulheres e em azul são os homens. Daqueles 54 mil que a gente tem mais ou menos assassinatos por ano, 50 mil mais ou menos são de homens, 4 mil de mulheres. Se a gente for analisar a proporção dos dados, se a gente tem mais mulher do que homem na sociedade, era de se esperar que mais mulheres morressem. Que isso fosse um fator
que tivesse mais peso nessa conta aqui. Mas a realidade é que isso não acontece. Mas o que acontece na mídia, o que acontece nos projetos de lei? Se você matar uma mulher, já passou na Câmara, vai ser crime hediondo, se eu não me engano. O pessoal do direito, por favor, me corrija, crime hediondo, né? Você tem, o que costuma acontecer? As pessoas tentam utilizar a lei para corrigir injustiças que acontecem. Vejam essa comparação. Será que colocar uma pena maior, um peso maior para quem mata a mulher parece justo, parece tentar corrigir isso daqui? Lógico que o óbvio é tentar diminuir isso daqui tudo. Diminuir a violência de forma integral. Mas eu estou valorizando mais isso daqui do que isso daqui. Morrer 50 mil por ano não é problema, mas morrer 4 mil, se for homem pode, se for mulher, muda de situação. Não, só um dado que eu vi, parece que essa lei de crime hediondo é só se a mulher for morta por ser mulher. No caso de estupro, aí mata, conjugal, etc. Eu acho que é só essa situação. Mas já tinha uma lei, se eu não me engano, de 2013, que falava sobre crimes relacionados a gênero. Quer fosse mulher, quer fosse homem. Já existia uma lei para isso. Saiu da notícia do feminicídio, tinham colocado esse detalhe na folha aqui, era só nesses casos. Como, Calil? Isso aí me parece. Você é uma mulher, eu vou te matar. Objetivar coisas. Entra em critérios subjetivos. Você abre precedentes para, dependendo do juiz, matou mulher, não, era vizinho, trabalhava no... Matou sem razão. Matar, evidentemente, já não é para ter razão. Então é uma discussão no direito sobre isso, né? Mas matou porque é uma mulher, mas é qualificado. Criam leis que já têm, para ações, para diferenças que já são cobertas por lei. Tipo corrupção. Tem que criar uma nova lei para combater a corrupção. Pô, já tem trocentas outras em que corrupção se encaixa. Já é crime ser corrupto. Não precisa de uma nova lei para isso. Precisa rever a pena. Isso é outra questão, mas só está criando lei, só está gerando papelada. Isso não resolve. O percentual aqui, para traduzir esse gráfico aqui de uma maneira melhor, azul é o percentual masculino, somando dá 100%. Eu não entendi essa conta aqui do 0,15, mas questão de gênero pode passar. Todos aqui estão na faixa dos 90% e as mulheres na faixa dos 8% a 10%. O que é que acontece bem aqui? Tem uma leve queda do percentual masculino e um leve aumento do percentual feminino de assassinatos, de mortes. É isso daqui que a gente tem visto ultimamente, estão matando mais mulheres, é isso que está acontecendo. Os homicídios, por si, aumentaram na sociedade inteira e refletir um pouco nesses números, mas alterar um pouco esse valor parece ser muito mais grave para a mídia do que 55 mil pessoas morrerem por ano, 55 mil pessoas serem assassinadas. É mais grave uma mulher a mais ser morta do que 100 homens a mais serem mortos. É uma ideia que, particularmente, eu acho bem conflitante. Valores bem subjetivos. Passa aí, Miguel. Outra questão quanto à lei, aqui é uma estatística, se eu não me engano, do IPEA. É do IPEA ou do IBGE? Ele fala sobre a questão da mortalidade das mulheres. Aqui antes e depois da Lei Maria da Penha, para quem acha que lei vai resolver tudo. A gente criar projeto para isso, para aquilo, acaba com propaganda disso, acaba com propaganda daquilo. O que foi que aconteceu? Tinha um certo nível, deu uma certa queda depois que a lei passou a vigorar e já aumentou de novo. E aumentou a patamares maiores do que estava antes. Já tinha até uma certa tendência a cair. Caiu antes da lei, né? Antes da lei. E mesmo assim, no geral, se você olhar de muito distante, isso aí é praticamente constante do ponto de vista estatístico. Não tem como provar a relação causa-efeito.
Exatamente. Todo mundo aqui sabe provar uma pauta e construir, você vai saber se foi a lei que interviu ou se foi outros fatores, a própria dimensão da violência, sei lá, qualquer outro fator que não é lei. Você não tem como provar isso, entendeu? Talvez tenha que estar discutindo sobre a lei, sociedade administrativa, você não tem como ter certeza. E casos denunciados, casos resolvidos, lembrando que um percentual ínfimo de homicídios no Brasil são resolvidos. É nessa faixa mesmo, de 2% a 3%. A impunidade reina. Será que é só a questão da violência doméstica? Será que não tem outros fatores por trás disso daqui? Outra questão, já mencionei um pouco sobre isso daqui, são os bullies feministas. Esses daqui são os bullies leves que eu encontrei. Se você você é mulher e não é feminista, você é desinformado. Se você é mulher e não é feminista, é porque você acredita que os homens têm que ter mais direitos do que você. O que não é verdade. Eu posso não ser feminista e defender o direito do indivíduo, direitos iguais para o indivíduo, liberdades para o indivíduo, quer seja homem, quer seja mulher. Você é discriminada por concordar ou não com uma certa ideologia. Eu não posso pensar de maneira própria. Eu não posso analisar dados e tirar as minhas conclusões a partir deles. Eu tenho que seguir um movimento de manada. Rapaz, eu acho que o negócio aí é fazer uma confusão semântica. Porque assim, toda vez que você fala que mas eu não sou feminista e quero e desejo direitos iguais e liberdade para a mulher, aquela coisa toda, vai dizer, mas isso é a definição do feminismo desde a época da primeira onda e não sei o que e tal e tal. Só que na prática não é o que acontece, entendeu? Você vê muita gente sendo ativamente contra o homem ou desejando privilégios à mulher e na hora do vamos ver, não, é porque eu sou feminista, é porque a gente quer os direitos iguais, mas na prática não é isso que acontece. É o que eu vi muito nas pesquisas das páginas de mulheres contra o feminismo. Mulheres que se identificavam muito mais com os valores da primeira onda do feminismo, de direitos iguais, a parte filosófica do negócio, do que com o que está atualmente, dessa questão extremista, que ele chama de feminismo moderno. Pode falar. A frase é dela? Acredito que sim. Eu peguei de uma listagem. É uma opressora. Passa, Miguel. Outra questão também, outras estatísticas relevantes, principalmente para quem estuda sobre liberdade econômica, é o gráfico do gap de gênero, da diferença de gênero, o índice de diferença de gênero. Esse índice é pelo... Lê aqui, Miguel, qual é o órgão que eu esqueci. Do Fórum Econômico Mundial. A relação de como a mulher vive no livre mercado, como é a vida da mulher em países mais livres. Aqui esse índice ele trata de coisas como a taxa de mortalidade materna, gravidez na adolescência, o índice de gravidez na adolescência, a escolaridade da mulher, percentual da população feminina que tem pelo menos segundo grau concluído, a parte do empoderamento feminino, quantos % do parlamento ou da Câmara ou do sistema que for que a mulher tem representação política. Essa média de fatores. Aqui, quanto mais azul, mais igual é o país em termos de gênero. A gente vê uma concentração grande aqui. Quanto mais azul, quanto mais escuro, o cinza é porque não tem dados. Quanto mais azul, mais iguais os gêneros são. Passa aí, Miguel. Aqui é o mesmo gráfico anterior, só que com outro sistema de cores. Eu acredito que fique mais fácil de ver nesse esquema aqui do que só uma gama de azul. Mas aqui, quanto mais escuro, mais verde, mais igual é o país. Passa de novo, Miguel. E esse daqui é o mapa da Heritage Foundation. O índice de liberdade econômica, mede o grau de liberdade do país. Aqui, quem está acostumado a ver coisas sobre o liberalismo já cansou de ver esse mapa. Obrigada. Volta aí, Miguel. Reparem nessas concentrações aqui. Especialmente essas daqui onde estão
os primeiros colocados, primeiro e segundo colocado. Austrália também. Passa, Miguel. Aqui, quanto mais verde, mais livre é o país. Tem uma tendência clara, quando a gente cruza as estatísticas também, o ranking do índice de liberdade com o ranking de igualdade de gênero, quanto mais livre o país, maior é a igualdade entre os gêneros nesses critérios que foram colocados. Outro ponto também é que quando você tira essa questão da representação política, esses gráficos praticamente se sobrepõem. Quanto mais livre o país, melhor a condição de igualdade da mulher. Passa aí, Miguel. Aí, essa resolução acabou. Mas... Pronto. Essa coluna aqui azul é do índice de igualdade entre os sexos. E essa verde é o índice de liberdade econômica. Os primeiros países aqui são Islândia, Finlândia, Noruega, Suíça, Dinamarca, Nicarágua, Irlanda, Bélgica, Suíça, Alemanha, Nova Zelândia, África do Sul, Canadá, Estados Unidos. Quando você pega essas informações aqui do índice de liberdade econômica, a gente tem dos ou países livres, considerados livres, ou majoritariamente livres, você tem praticamente todos esses países. Você vê alguns que não aparecem aqui, quando você cruza essas informações, tanto você pode conseguir o relatório completo, são umas 50, 60 páginas desse daqui, como do Heritage Foundation, você pode baixar esses dados para fazer compilações, fazer análises. Quando você tira essa questão da representação política, que pelo menos para mim não é um fator tão relevante assim, mas há quem acredite que é relevante, o empoderamento, percentual de mulheres no parlamento. Esses valores batem quase que completamente. Então, será que a solução para o feminismo, a solução para uma condição mais igual da mulher, é só o feminismo? É só lutar por mais direitos? É só eu querer interferir na lei? Será que a liberdade para o indivíduo, a liberdade para a sociedade como um todo, não vai melhorar a situação da mulher? Não é uma alternativa? Em vez de defender um feminismo extremista, a mulher está acima de tudo, a mulher, homem pode morrer à vontade, não é melhor, não seria uma alternativa eu defender a liberdade? Quer seja homem, quer seja mulher, tenha uma condição de vida digna, possa empreender, possa trabalhar no que escolher. Outro ponto aqui, a gente já debateu em alguns pontos dele, é o documentário Paradoxo da Igualdade. Recomendo fortemente que quem se interessar pelo assunto dê uma olhada. São os dados que o Miguel e o Jefferson estavam comentando. A Noruega, ano após ano, está sempre no top 3, no top 5 de igualdade de gênero. E eles repararam essas estatísticas aqui, que 90% das pessoas que trabalham como enfermeiras ainda são mulheres e 90% que trabalham com engenharia são homens. Se é um país que há muito tempo é igual, é de se supor que você não tem mais uma influência cultural tão grande para uma mulher tentar ocupar todos os postos da sociedade. Ela vai escolher o que ela quer, o que ela gosta, da mesma forma que o homem. E acontece isso daqui. Pô, se era igual, se tem igualdade, é igual há bastante tempo, por que é que isso daqui não é 50-50? Por que é que não tem a mesma quantidade de mulheres e de homens em engenharia, em enfermagem, em outras profissões da mesma categoria? Pode passar, Miguel. Esse documentário ele faz o estudo com alguns cientistas, e isso daí tem a ver com a cultura. É a cultura que vai dizer o que a pessoa gosta, é a cultura em que ela vive que vai ditar quais são as preferências dela. E outra vertente, outros pesquisadores falam que, sim, cultura pode influenciar, mas também tem um fator genético grande. Não em termos de inteligência ou capacidade, mas em termos de preferências. A sua genética pode influenciar as suas preferências.
tirando essa questão do feminismo, machismo, questão de mulher e questão de homem, a gente vive vendo esse tipo de estatística com, por exemplo, com vícios. Filhos de pais que têm algum vício têm uma tendência maior, uma probabilidade maior de ter determinada doença, ou se eu tenho um histórico na família de hipertensão, histórico disso, histórico daquilo, eu tenho uma tendência maior àquilo. Trata de uma parte genética muito grande. Será que isso também não pode influenciar nas escolhas? Na forma como você interpreta alguma coisa? Será que é 100% cultural? Eles fazem alguns estudos, algumas estatísticas mais pesadas. Essa estatística que eu falei da amostragem em 53 países, nesse documentário aqui, tem algumas conclusões bastante interessantes. E, no geral, quanto mais livre a sociedade, quanto mais igualitária, mais as pessoas vão se dedicar às coisas que elas têm interesses, às coisas que elas realmente gostam. Outra coisa legal sobre esse documentário é que o cara que faz esse documentário, ele não só vê as opiniões dos dois e cruza e vê o que ele acha que faz mais sentido. Ele literalmente confronta os pesquisadores. Ele chega no pesquisador que acha que é genético, a questão que mais influencia isso, e mostra um vídeo do cara que é pesquisador, que acha que é questão, tudo uma construção social, digamos assim, uma questão de cultura, e mostra pra ele e ele dá, ó, não, isso aí que ele tá dizendo não faz sentido por causa disso. E quando ele faz o contrário, ele mostra o experimento na cara da pessoa que diz que o problema é cultural somente, ele fica gaguejando totalmente. Ele fala, não, isso aí é uma pesquisa que não tem sentido, que não sei o que. Mas você qual é a base que você tem para dizer que isso aqui está errado, que isso aqui não faz sentido? Ele diz, não, eu tenho uma base teórica. Ele não diz que base teórica é essa, ele simplesmente explica assim. E isso não é um pesquisador, ele faz com pelo menos uns 3 ou 4. Isso de cada lado. E ele confronta todos. Ele pega, grava, mostra pro cara a gravação e ele vai comentar a gravação do outro. Assim, é esclarecedor, é totalmente esclarecedor, porque você vê não só a questão do argumento de autoridade, porque eu sou cientista, eu estou dizendo que é isso e pronto. Você vê o argumento do cara confrontado com outra autoridade, né, teoricamente equivalente. Então você vê que o cara que está embasado de fato, ele simplesmente argumenta. E o cara que não está embasado, ele fica gaguejando, diz que fica criticando. Eu não entendo porque esse povo tem essa obsessão por ver diferença entre os gêneros de forma genética. Ora, meu amigo, isso é pesquisa. A gente vai chegar até o fundo do negócio, até o fundo do poço, procurando todos os detalhes que a gente possa pesquisar. É isso que é ciência. Toda a diferença de gênero que se faz aqui no Brasil, quando você pega os dados que são dados pela esquerda, né, a questão de gênero, eles estão sempre baseados nesses caras, nesses cientistas que simplesmente gaguejaram na hora. Exatamente. Se você falar, não é desse jeito. Não, isso aqui é desse jeito, porque o cara lá da Noruega disse que é assim, tá? Aí você vai ver a base lá, tá completamente errada também. Faz sentido. O que eles buscam são dados que confirmam a teoria deles, não uma teoria que se Exatamente. um discurso de legitimação. O que não colabora com a tese dele, simplesmente